Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. O governo investe em soluções modernas para o estado por meio de energias renováveis. Mais de 59% dos municípios pernambucanos registraram redução de homicídios no mês de agosto. Polícia Federal deflagra operação contra crimes previdenciários no Maranhão. Ministério Público Federal denuncia 9 pessoas por lavagem de dinheiro da máfia italiana no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Os detalhes a gente conta agora. O Nordeste News está no ar. Os bombeiros atenderam cerca de 13 ocorrências apenas em um dia no Rio Grande do Norte. E os detalhes a gente confere agora com a Andriele Torres. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte atendeu na tarde de terça-feira 13 ocorrências de incêndio em áreas de vegetação nas cidades de Natal, Parnamirim e São José do Mipibu. Uma das ocorrências mais preocupantes foi registrada em um terreno baldio no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim. No local, os bombeiros precisaram criar acessos para chegar ao foco do incêndio, que ameaçava residências próximas. Ninguém ficou ferido e nenhuma edificação foi atingida. De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas para controlar as chamas que se espalharam rapidamente devido à vegetação seca e aos fortes ventos, comuns nesta época do ano. As operações contaram com a atuação de várias guarnições, que se empenharam para conter os focos e evitar maiores danos ambientais. A Bahia é o estado com mais denúncias de assédio eleitoral no trabalho este ano, em 2024, segundo informações do Ministério Público do Trabalho. Segundo o órgão, o estado lidera o ranking com 36 casos, seguido de São Paulo com 31, além de Minas Gerais e Paraíba com 4 cada. O órgão chegou a recomendar que os municípios de Juazeiro, Norte Estado e Serrinha, a 180 quilômetros de Salvador, adotem medidas que reforcem a liberdade do voto e a ilegalidade de qualquer tipo de pressão sobre servidores terceirizados e ocupantes de cargos para participação em atos de campanha. Caso não haja atendimento das recomendações, o Ministério Público informou que poderá adotar medidas judiciais e encaminhar o caso ao Ministério Público Eleitoral. Também são apuradas situações envolvendo empresas privadas em que patrões teriam coagido empregados a se envolver em atos de campanha eleitoral. O assédio eleitoral é quando o patrão ou um colega tenta forçar ou constranger o trabalhador a votar em um candidato ou partido político específico, conforme define a Justiça do Trabalho. Também é assédio eleitoral quando no ambiente de trabalho ocorre distinção, exclusão ou referência por um funcionário por conta da convicção ou opinião política, inclusive no processo de admissão. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Camisaria, com a finalidade de reprimir crimes contra o sistema previdenciário nos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Santa Rita e Guimarães, no estado do Maranhão. Vamos acompanhar os detalhes. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 18, a Operação Camisaria, com o objetivo de reprimir crimes contra o sistema previdenciário dos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Santa Rita e Guimarães, no Maranhão. A investigação, iniciada em abril de 2024, revelou que um grupo criminoso aliciava idosos em situação de vulnerabilidade e os usava para fraudar benefícios do INSS. O esquema consistia em fabricar novos documentos de identificação com as fotos dos idosos para que pudesse enganar os funcionários de bancos e sacar os valores dos benefícios previdenciários. Após os saques e até a contratação de empréstimos,
Os idosos recebiam uma pequena quantia e eram devolvidos às ruas até serem utilizados novamente. Segundo a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social, o esquema causou um prejuízo anual de R$ 930 mil, com 45 benefícios fraudulentos identificados. A suspensão futura desses pagamentos pode gerar uma economia de até 10,8 milhões de reais. Durante a operação, 70 policiais federais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão. Os investigados poderão responder por estelionato, falsificação de documentos públicos e associação criminosa, com penas superiores a 15 anos de prisão. O nome da operação Camisaria faz referência ao termo usado pelos criminosos para se referir aos documentos falsificados, chamados de camisa. No próximo bloco, o governo de Sergipe investe em soluções modernas para o estado por meio de energias renováveis. O Nordeste News volta em instantes. Até já. Nordeste News está de volta. O Ministério Público Federal denuncia 9 pessoas por lavagem de dinheiro da máfia italiana nos estados do Rio Grande do Norte e na Paraíba. 3 italianos e 6 brasileiros foram denunciados por suspeita de envolvimento com organização criminosa internacional, acusada de lavar até 300 milhões de reais para a máfia italiana, de acordo com investigações da Polícia Federal. A denúncia é resultado da Operação Arância, que revelou que o grupo usava empresas fantasmas e laranjas para movimentar fundos ilícitos, especialmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba. As investigações iniciadas em 2022 mostram que desde 2009 a organização criminosa lavava dinheiro no Brasil, investindo em imóveis e empresas de fachada. O esquema envolveu a criação de dezenas de empresas fictícias que facilitaram a ocultação de grandes montantes. Entre os investimentos, foram identificados um restaurante de luxo em Natal, apartamentos em Cabedelo, na Paraíba, uma casa de luxo e um resort em Bananeiras, também na Paraíba, e um grande loteamento residencial no município de Extremóis, no Rio Grande do Norte. Estima-se que o valor total dos ativos possa superar 500 milhões de euros, o que equivale a 3 bilhões de reais. A Paraíba foi reconhecida como o primeiro estado do Nordeste em relação à performance nos critérios ESG, sigla em inglês que significa ambiental, social e governança, de acordo com o ranking Competitividade e Sustentabilidade dos Estados, que foi divulgado pelo Centro de Liderança Pública. O estado também ficou em primeiro lugar na região Nordeste no ranking dos ODS, que analisa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O relatório ainda aponta que nas duas análises, a Paraíba alcançou a nota superior à média geral nacional, enquanto a média geral dos ODS entre os estados é de 48,4. A Paraíba alcançou 50,5 pontos, subindo inclusive uma posição na comparação entre os anos de 2023 e 2024. Já no ranking ESG, a nota da média geral da avaliação das unidades federativas é de 44,5 e o estado alcançou a nota de 45,1. Em nível nacional, a Paraíba ocupa a primeira posição no rankings do ODS, Energia Limpa e Acessível. Já na avaliação ESG, o seu maior destaque é na dimensão governança, com uma nota de 53,1. Ambos os rankings são frutos da média simples entre os resultados alcançados em cada parâmetro avaliado, seja entre os 3 eixos do ESG ou entre os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU.
O governo de Sergipe investe em soluções modernas para o estado por meio de energias renováveis. Os detalhes a gente confere agora com Hilary Christie. Seja bem-vinda ao Nordeste News. Em sintonia com o Plano de Transição Energética Nacional, o governo de Sergipe tem se empenhado para estimular a sustentabilidade e promover soluções inovadoras para o estado. O Sergipe Parque Tecnológico é um dos órgãos que contribui com o desenvolvimento, promovendo avanços e impactos positivos por meio da ciência, tecnologia, inovação e capacitação, alinhando a interação entre o poder público, universidades, empresas e sociedade. Além de gerar energia limpa e economia para o Estado, os investimentos na área energética proporcionam capacitação profissional, estrategicamente pensando em ter mão de obra qualificada para atuar nessa transição energética do Estado. O Sergipe Tech oferece gratuitamente treinamento para formar mão de obra para esse novo mercado de trabalho em expansão. Para se inscrever no curso de instalador solar fotovoltaico, é necessário ter alguns requisitos: ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental completo e comprovar que é baixa renda. O curso tem duração de 160 horas, aproximadamente 2 meses de aula, de segunda a sexta, de 8 às 12 horas. A seguir, modelo denuncia ter sido agredida pelo ex no Ceará. Os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta após o intervalo. Até já! Estamos de volta. Dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social mostram uma redução na criminalidade em Pernambuco no mês de agosto. O Agreste apresentou a maior diminuição das mortes violentas e intencionais no mês passado, com uma redução de 23,5%, diminuindo de 68 para 52 casos. Os dados são da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social. E na metodologia, os números sempre são comparados ao mesmo período do ano anterior. Segundo a pasta, Pernambuco registra queda nos homicídios, chegando a uma diminuição de 10,6%. Nesse tipo de crime, com uma redução de 302 casos em agosto de 2023 para 270 em agosto de 2024. As forças de segurança que atuam no Agreste fazem parte da Diretoria Integrada do Interior, que também coordena os municípios da Zona da Mata, região que ficou em segundo lugar com uma redução de 21,6% nos homicídios, caindo de 51 para 40 casos. A secretaria abrange uma área de 109 dos 184 municípios paraibanos, o que representa 59,3% do estado. No 8º mês do ano, a diminuição dos crimes de feminicídio em Pernambuco foi de 87,5%. Em agosto deste ano, houve o registro de uma vítima contra 8 casos no mesmo período de 2023. A Justiça Federal condenou um servidor do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, e mais 4 pessoas envolvidas em um esquema de fraude de benefícios do Instituto em São Luís. Os desvios chegam a mais de R$ 876 mil. A repórter Noemi Reis tem mais informações sobre este assunto. A ação de improbidade administrativa foi movida pelo Ministério Público Federal. De acordo com as investigações, o servidor do INSS inseria dados falsos nos sistemas, concedia benefícios sociais indevidos e, com a ajuda de outras pessoas, utilizava o dinheiro desses benefícios. Essas pessoas eram usadas como laranjas. A inserção dos dados falsos no sistema aconteceu entre os anos de 2003 a 2005, período em que foram concedidos cerca de 130 benefícios de amparo social ao idoso, a pessoa fictícia ou desconhecidas.
O esquema causou um prejuízo de R$ 876.840. De acordo com o Ministério Público Federal, as outras pessoas envolvidas no esquema eram pessoas do seu convívio que foram selecionadas para colaborar no esquema de fraude. Essas pessoas eram inseridas no sistema do INSS como procuradores dos beneficiários, o que permitia que eles sacassem os valores e transferissem o dinheiro em troca de comissões. Segundo o MPF, os investigados se aproveitavam do cargo do funcionário do INSS para obter informações privilegiadas e ainda acesso a sistemas que não eram disponíveis para todos, para criar um esquema fraudulento. Todos os réus foram condenados a ressarcir o valor ao INSS, além de penalidades adicionais. O servidor enfrentou a perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e uma proibição de firmar contratos com a administração pública por 8 anos. No Ceará, uma modelo denuncia por ter sido agredido pelo ex com lesões na cabeça, pescoço, olho e tórax. A modelo cearense Yasmin Lima, de 27 anos, denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro no início de setembro, em Fortaleza, por uma discussão por ciúmes. Yasmin ficou com lesões na cabeça, no olho, no tórax, nos braços e na região do pescoço. Ela expôs o caso nas redes sociais na segunda-feira 16. O caso ocorreu na madrugada do dia 3 de setembro para o 4 de setembro. Conforme contou a polícia, Yasmin e o ex-companheiro começaram a discussão após ela ver mensagens de outra mulher no celular dele. Ele teria se irritado e passado a xingá-la. Conforme a modelo, a discussão evoluiu para agressão quando os dois passaram a disputar um carregador de celular, que seria usado para carregar o telefone do ex-companheiro, a partir do qual ele pretendia chamar um transporte por aplicativo para ir embora. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza como lesão corporal dolosa. Ela também passou por exame de corpo de delito na perícia forense. Em nota, a defesa de Rômulo Rodrigues, suspeito de ter agredido Yasmin, informou que registrou um boletim de ocorrência por denunciação caluniosa contra a modelo. E também vai abrir um procedimento contra ela por crimes como cárcere privado, agressão, além de exposição indevida. No próximo bloco, o Senado aprova um empréstimo de 50 milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento rural no Piauí. Até já! Nordeste News está de volta. O Senado aprova um empréstimo de 50 milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento rural no estado do Piauí. Andriele Torres. O Piauí deu um importante passo para o desenvolvimento rural com a aprovação de um empréstimo de 50 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 274 milhões de reais junto ao Banco Mundial. O montante total, resultante da combinação dos recursos do empréstimo e da contrapartida do Estado, totaliza 62 milhões e meio de dólares. Os recursos serão destinados ao projeto Piauí, Pilares de Crescimento e Inclusão Social 2, que visa fortalecer a agricultura familiar e promover a sustentabilidade ambiental no Estado. Com a aprovação, o Piauí poderá ampliar os investimentos em regularização fundiária, adotando práticas agrícolas mais sustentáveis e protegendo o meio ambiente. A iniciativa vai beneficiar diretamente agricultores familiares, assentados, povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens em 116 municípios piauienses. Além disso, os recursos serão utilizados para promover o desenvolvimento de projetos produtivos, garantindo segurança jurídica para os agricultores familiares e incentivando o uso de técnicas agrícolas sustentáveis. A investigação do assassinato do empresário e articulador político Kleber Malaquias ganhou um surpreendente desdobramento nesta quarta-feira. Mais de 4 anos após a morte que ocorreu à luz do dia dentro de um bar na cidade de Rio Largo,
região metropolitana de Maceió. O delegado Daniel Maier, então responsável pelo inquérito policial, foi preso pela Polícia Federal suspeito de induzir o Ministério Público Estadual ao erro. Kleber Malaquias era conhecido por denúncias contra políticos e autoridades, sendo esta a possível motivação do crime. No último mês, a juíza Eliana Augusta Acioli Machado de Oliveira, da terceira vara criminal de Rio Largo, atendeu a um pedido de reconsideração apresentado pela defesa de Marcos Maurício Francisco dos Santos, um dos réus no processo. A defesa alegou que o tribunal foi induzido a erro pelo Ministério Público Estadual, com base em documentos apresentados pelo delegado Daniel Maier. Está marcado para quinta-feira, dia 19, o julgamento dos réus José Mário de Lima Silva, Edinaldo Estevão de Lima e Fredson José dos Santos, acusados de matar Kleber Malaquias de Oliveira em 15 de julho de 2020, na Mata do Rolo, em Rio Largo. O julgamento tinha sido marcado inicialmente para 17 de julho deste ano, mas foi adiado. Eles serão julgados por homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri a partir das 8h30 no Fórum do Barro Duro. O julgamento será conduzido pelo juiz José Braga Neto, da 8ª Vara Criminal de Maceió. Uma influenciadora digital foi alvo de um mandado de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil do Maranhão por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, que investiga o envolvimento da influencer em jogos de azar. Quem volta trazendo os detalhes é Noemi Reis. E mais uma influenciadora digital foi alvo de operação da Polícia Civil do Maranhão por divulgar o jogo do Tigrinho. De acordo com as informações da Polícia Civil, a influenciadora é suspeita de utilizar as suas redes sociais, que acumulam aí cerca de 40 mil seguidores e ostenta uma vida de luxo para incentivar a prática de contravenção penal de jogos de azar. Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, a influenciadora está sendo também investigada na suspeita de participar de uma organização criminosa com práticas aí de crime contra o consumidor. O mandado de busca foi cumprido na residência da influenciadora, localizada na Vila Riode, na região da cidade operária, em São Luís. No local foram apreendidos aparelhos celulares e tablets que devem auxiliar nas investigações. Também foi encontrada na casa da investigada uma pequena porção de maconha. O namorado dela, que estava no local, possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele assumiu a posse da substância. De acordo com o delegado Pedrão Adão, que é responsável pela investigação, que conduziu toda a ação, as investigações apontam que a influenciadora teria usado contas de terceiros para ocultar a origem de valores obtidos por meio das atividades ilegais, o que pode configurar o crime de lavagem de dinheiro. Ainda durante a operação, a influenciadora digital foi notificada para não usar mais as suas redes sociais e nem tampouco criar uma outra conta. Ainda também a Polícia Civil continua com as investigações para tentar identificar outras pessoas que possivelmente estariam envolvidas aí nessa suposta organização criminosa. Agora a gente muda de assunto e fala de esporte aqui no Nordeste News com o nosso comentarista esportivo, Pedro Neto. Muito boa noite, Alana. Boa noite a você que está em casa. Olha só, pessoal, ontem nós tivemos a primeira partida pela Sul-Americana quartas de final entre Fortaleza e Corinthians. E deu Corinthians. O jogo foi na Arena Castelão, lá em Fortaleza. Corinthians foi melhor, tá? Foi merecedor do placar. Fortaleza não vem bem. Quarta partida sem vitória. São 3 derrotas e um empate. Então precisando aí novamente voltar a vencer o tricolor do PC. Estava a 21 jogos, Alana, 21 jogos, invicto dentro de casa. Fortaleza, que na Série A já chegou inclusive a liderar a competição
caiu para a 4ª colocação, precisa novamente voltar a vencer. E o Corinthians, eu digo todos os dias, é de chegada. E clube de chegada, time de massa, time de torcida, Corinthians, Flamengo, você não pode deixar chegar. Porque se deixar, meu amigo, dificilmente perde uma competição. Além da equipe crescer, né, tem a arbitragem também, que sempre chega junto e por aí vai. Mas ontem não. Ontem não teve arbitragem nenhuma. O Corinthians venceu porque mereceu. Foi melhor do que a equipe do Fortaleza. E tivemos ontem, Alana, em Natal, a decisão do Sub-20. E o Força e Luz bateu o América nos pênaltis por 4-3. 2-2 no tempo normal e nos pênaltis deu Força e Luz. Complicado, as bases do futebol do Rio Grande do Norte. Sub-15 deu Alecrim, Sub-17 Santa Cruz e Sub-20 deu Força e Luz. ABC e América ficaram de fora. Muito obrigado, Alana, um grande abraço e amanhã eu estarei de volta a partir das 18 horas. Até lá. Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia até este momento. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Até lá.